E não é todo mundo que está chegando no ponto de ir vandalizar as coisas. Não é todo mundo mesmo. As pessoas que for que vandalizar as coisas é poder ser preso e lhe meter na que é detido. E a lei, nem nós que não estamos a roubar, que vamos ficar assim paralisados só por causa das pessoas que roubar. Podia ser melhor mesmo aquelas pessoas que roubar, ser preso pela próxima, eles não vão fazer mais isso. Decreto presidencial que proíbe a comercialização exatamente de ferros ou materiais metálicos. Como é que exatamente vocês olham para essa medida do executivo angolano? Sim, acho que de momento estamos a obedecer o que o governo mandou fazer e fechar tudo e ninguém ainda está a fazer nada, estamos parados assim. E é isso que me trouxe aqui só a pedir no governo, que essa decisão para nós tá muito duro, não é fácil para nós, estamos a passar mesmo mal, o, que estamos a passar mesmo mal, estamos a sofrer. As pessoas também que já voltaram na rua a roubar, mas nós ainda estamos assim a aguentar e esperar. Porque de momento eu tenho meus trabalhadores que trabalham comigo. A maioria tipo era ladrão mesmo que estava assaltando na rua onde eu trabalhava. Como eu fui lá novo, convidei todo o chefe daqueles grupos aí, todo que estava a roubar aí. Conversei com ele, meti eles todos a trabalhar comigo. Ficamos a trabalhar. De momento o trabalho está parado. E ele está me dá pena. Da fundo estou a ouvir também. Porque eu não estou a passar muito mais lá no trabalho. Outros estão a roubar já, estão a assaltar as pessoas. E tipo, a roubar já os telefones das pessoas. Por isso estamos a pedir ao governo para ter outra medida para nós. Se trocar da regra, dar outra forma que nós vamos poder trabalhar, porque não estamos a aguentar mesmo. Tem muita dificuldade com nós de pagar energia, de pagar televisão, que é saldo, tudo. E aí pagar propina das crianças. Isso está nos complicar muito, está nos complicando mesmo muito. Não é só também nós, não. Tem mesmo as famílias que dependem de nós também. As mães que ficam em casa, você trabalha, está acontecendo qualquer coisa e ajuda a família. E a nossa preocupação mesmo, estamos pedindo ao governo mesmo, se é para ter uma pena para nós, porque estamos a sofrer mesmo. Estamos a sofrer, não vamos aguentar de ficar assim, ainda só ainda um mês estamos assim. Imagina onde vamos ficar já 2 meses ou 3 meses, vai ser complicado mesmo para nós. Vai ser muito complicado para nós. De momento, se você lhe ver, vai sentir até pena. Ele paga a propina das crianças dele, é sustentar a casa dele com a sucata. Já não estão a roubar mais como antes, como ele era bandido. Porque também o meu trabalho é a regra que eu lhe meti. Vocês estão a trabalhar, tem que ter mulher em casa. Porque se quem tem mulher em casa vai conseguir de trabalhar e não vai roubar. Eles toda a maioria tem mesmo família, tem pai, tem mulher, tem filho em casa. Também paga propina. Também paga zap, DSTV aí. E a energia. Quer deixar para o governo? Mas estamos a pedir só ao governo ajudar mesmo. Nessa situação é muito duro para nós. Se pode ser possível o governo só fazer uma regra que nós vamos obedecer. Porque, tipo assim, mais de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas que foram roubar, que estão a roubar esse tipo de coisa. E a pena dele não pode, tipo assim, não ser culpado com isso. Que roubar são outras pessoas. E nós também estamos a trabalhar diretamente. Tipo, eu pago também imposto. Eu pago meu imposto, eu pago meus funcionários que trabalham comigo. Até operativo, tudo. Mas só estamos a pedir mesmo ao governo ajudar mesmo, senão vai ser complicado para nós. Senão tem outros que vão voltar na rua para roubar, tem os outros que não sei se vão fazer que porque nós pior nós no bairro. O Estado o Estado fundamenta de que mandou fechar porque vandalizavam bens públicos para então aproveitarem dos metais. Sim, da forma que nós todos acompanhamos foi isso, mas as pessoas que fazem isso, também tem as pessoas que seguem mesmo como é que o trabalho funciona. E não é todo mundo que está chegando no ponto de ir vandalizar as coisas, não é todo mundo mesmo. As pessoas que for vandalizar as coisas é poder ser preso e lhe meter que é detido. E a lei, nem nós que não estamos a roubar, que vamos ficar assim paralisados só por causa das pessoas que roubar.
poderia ser melhor, mesmo aquelas pessoas que roubar, ser preso pela próxima, eles não vão fazer mais isso. Está muito duro mesmo. Muito bem. Sim. Já para terminar, o que quero pedir para o governo, para o Presidente da República? Pai, é só, você pai, não pode ser por causa de uma pessoa, se tipo o filho cagou na tua mão para você cortar a mão, não. Nós estamos a pedir só perdão com isso que aconteceu e nos ajudar, e nunca mais vai acontecer. A casa depois que você vai encontrar as pessoas a roubar assim, ou com a escolha do governo, fecha a casa depois e mete preso. Estamos a passar mal, estamos a pedir uma ajuda, porque nós não trabalhamos no governo. O presidente falou que tem que criar o trabalho, tem que criar trabalho. Não é nós todos que vamos depender só do trabalho do governo, não. Nós estamos a criar nosso trabalho e trabalhar. E estamos a cumprir as regras que o presidente mandou, ou o governo está a mandar fazer. Essas pessoas mesmo que estão a roubar, é para lhe colocar preso, é para ajudar mesmo nosso trabalho em frente. Nós todos estamos contra isso de vandalizar as coisas, os bens públicos, mas nós estamos a pedir só o favor, o pai para ajudar, nunca mais isso vai acontecer, não vamos roubar mais da forma que ia acontecer esse tempo todo, ou as pessoas que vão roubar, a lei pode ser em cima dele, porque nós não podemos ficar parados só por causa de uma pessoa, duas pessoas, isso mesmo é complicado para nós. Estamos pedindo favor mesmo, estamos a passar mesmo mal, é mal mesmo, estamos a passar. Hoje estamos a pedir mesmo o governo ajudar mesmo nosso trabalho, a voltar a trabalhar. Porque se é de meter lei ou de cumprir a lei que o governo vai mandar fazer, vamos cumprir tudo. Senão vai ser difícil para nós. Porque já acostumamos, tipo, se você sair de casa, tá saber que não, vou parar aqui, vou conseguir uma coisa aqui, vou levar a família. E agora, como estamos a ficar parados em casa, como que vamos conseguir fazer nada? Estamos pedindo uma ajuda do governo para nos ajudar mesmo nessa situação. Senão não vamos aguentar mesmo. A maioria vai voltar a roubar, a maioria vai, não sei se vai ser que é difícil mesmo para nós. Pior nós no bairro só vivemos com esse tipo de trabalho. Nós não temos trabalho, tipo assim, você vai esperar um trabalho que você vai ganhar dinheiro, que você vai ajudar, não tem. O nosso trabalho que já costumamos fazer é esse aqui. Estamos pedindo mesmo ajuda, para nos ajudar mesmo. Isso não vai acontecer mais. Somos filhos do país. Como já aconteceu, não vai acontecer mais. É só tomar medida com o nosso trabalho. A forma de trabalhar, o pai também pode dar uma forma que nós podemos trabalhar, que nós ficamos separados, vai ser complicado mesmo para nós. Estamos a pedir uma ajuda, estamos a chorar, é difícil mesmo para nós, é muito difícil mesmo.